estava conversando com alguns irmãos aqui, tem pessoas aqui que jogavam bola o domingo todinho no sol e não reclamava. E hoje nós estamos aqui glorificando aquele que fez o sol, fez a terra, fez a lua. Você só está aqui porque você deitou, você dormiu, você levantou, porque o Senhor tem sustentado você, a tua casa e a tua família. Tem muita gente aqui, irmão, para pouco glória a Deus e pouco aleluia. Eu quero saber se os pentecostais do Ministério do Belém pode levantar a mão e dar uma rajada de glória a Deus aí. Aleluia! Esse trabalho só está acontecendo, irmão, porque a gente é unido. Salmo 133. Não importa quem está pregando, não importa quem está aí tocando, não importa quem está nos bastidores. O importante é que você veio e o nome do Senhor está sendo glorificado. 4 vidas já entregou a vida para Jesus e vai ter mais para a glória de Deus. Aleluia! Irmão, não se escandalize não, não fica com medo não se Jesus começar a batizar com o Espírito Santo aí, hein? Porque quem batiza é Ele, quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele. E se Ele está presente, Ele tem liberdade de operar. Quem está sentindo a presença dEle aqui hoje? Aqui não é pista de skate não, irmão. Hoje aqui é Belém, casa do pão. Hoje aqui é Betel, casa de Deus. E o nome dEle está sendo glorificado. Louva a Deus pela vida do pastor Samuel, pela vida do pastor Edivaldo. Parabéns, pastor Edivaldo, parabéns. Parabéns ao Manésio, parabéns a todos os coordenadores, regentes, equipe de apoio, pastores, companheiros, orquestra, irmãs, adolescentes. Deus abençoe a todos. Eu estava ali pensando, irmão, se Jesus voltasse agora, hein? Não, você não entendeu, vou repetir. Você já imaginou se Jesus voltasse agora? Labanacai, anaquetequepácia. O que é isso aí, irmão? É língua estranha. Se você aceitar Jesus, Ele te batiza hoje também. Abacai, quem é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão para o céu e glorifica Ele. Aleluia! Nós estamos no fechamento de um grande congresso, irmão, onde Deus tem falado muito forte aos nossos corações. Muito forte. O Badese, Deus abençoe pelo 23º aniversário. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 26. Por gentileza, não se locomova agora, pare onde você está. Chegou até os nossos conhecimentos aqui, irmão, que tem pessoas no apartamento ali, ó, ouvindo os louvores. E vai ouvir a palavra agora. Eu tenho uma palavra para você que não é crente, para você que é crente, para você que é budista, para você que é católico. Não importa a tua religião, Jesus está aqui para salvar você, a tua casa e a tua família. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não importa onde você se encontra, Deus vai falar contigo agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 e 27. Atos 9, 26 e 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam e não acreditaram que de fato ele fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. Nós estamos diante de uma palavra bem conhecida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Nós temos aqui a conversão de um homem chamado Saulo, que depois da sua conversão, Deus vai mudar o seu nome para Paulo. Antes da conversão, o nome
Saulo, e Saulo significa grande. E depois que Deus o salva, Deus liberta, Deus faz a obra na vida dele, Deus diz: eu não uso grande, eu só uso pequeno. Então a partir de hoje teu nome vai ser Paulo, porque grande sou eu, grande é Deus. E Deus muda, e Deus salva esse homem. E a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que este homem ainda, Saulo de Tarso, só respirava ameaças contra os crentes. Ele tentou no seu coração de pedir cartas aos sumos sacerdotes da época, cartas essas autorizando ele a fazer uma viagem para Damasco, para prender os crentes, seja criança, seja jovem, seja irmã, seja varão, todos aqueles que estivessem falando do nome do Nazareno, do nome de Jesus. Paulo queria perseguir e prendê-los. Então Saulo vai até os sumos sacerdotes e pede a eles autorização, pede a eles carta, porque o propósito de Saulo era perseguir os crentes, era acabar com os crentes. Mas quanto mais persegue o crente, quanto mais persegue a igreja dos crentes, mais os crentes dizem que Jesus é bom e o diabo não presta. Mais a igreja cresce e o nome do Senhor é glorificado na terra dos viventes. Alguém pensa que pode perseguir você e dormir tranquilo, irmão? Alguém pensa que pode pegar o teu nome e costurar na boca do sapo e enterrar 7 pau? Pode até fazer isso, mas mil vai cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, e nós vamos passar cantando o hino da vitória. Nós temos um Deus, nós temos um Deus todo-poderoso que tem olho e vê, tem ouvido e ouve, tem boca e fala, e tem mão para levantar, para restaurar e para salvar na manhã deste dia. E eu sinto a presença dele aqui, irmão. O propósito e objetivo de Saulo de Tarso era acabar com a seita, que segundo ele era seita. Ele disse: eu preciso de carta, me autoriza. E a Bíblia diz, irmãos, que os sumos sacerdotes autorizaram, deram cartas para ele: pode ir. Pode ir a todas as sinagogas, pode ir para Damasco, e quem você vê falando do nome de Jesus, pode prender, pode perseguir. Nós vamos acabar com o cristianismo. Como é que acaba, irmão, com o cristianismo, se o fundador do cristianismo, ele está vivo para todo sempre? Como é que acaba? Como é que acaba a mocidade? Como é que acaba o Modese? Como é que acaba, minhas irmãs? Estão perseguindo você? Estão perseguindo a Deus. Pode deixar, Deus está no controle de tudo, diz o Senhor. Tua história não vai terminar assim, filho. Tua história não vai terminar assim, irmã. Levanta a tua cabeça, que quando você está aqui adorando, glorificando, evangelizando, Deus está trabalhando na tua casa, na tua família. Enquanto você lá cai, a cama da caixa séria. Enquanto você está aqui nesse sol, Deus está repreendendo hoje aquele gigante. E ainda hoje você vai cantar o hino da vitória. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, adora. O propósito de Saulo de Tarso, o objetivo dele nessa viagem era acabar com os crentes, era perseguir os crentes. E Deus olhando do alto dos céus dizendo: o teu propósito está falido. A tua intenção, Saulo, de acabar com os crentes está falido. O teu propósito nessa viagem é perseguir os crentes. Eu vou permitir que você faça de fato essa viagem, mas o que vai prevalecer, Saulo, é o meu propósito. Talvez o teu propósito aqui hoje, irmão, vem só louvar, e é um propósito bom, é um propósito legítimo, mas Deus está dizendo que o que vai prevalecer é o propósito dele, e o propósito dele é melhor, é maior. Deus está dizendo: aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido ainda não ouviu, e aquilo que não tem subido ao teu coração, é o que Deus tem preparado nesse fechamento
fechamento de congresso nessa casa. O propósito de Deus sempre é maior, irmão. Talvez você pensou que a gente só ia ter uma palavra aqui, talvez para quem não é crente ainda. Mas olha o propósito de Deus aí no teu encontro. Amandacaia, xere, amundiquia, baia. Olha Deus indo ao teu encontro aí e curando você dessa enfermidade. O propósito dele é que vai prevalecer nessa manhã. O propósito dele é maior, é melhor. Um dia eu tinha um propósito no meu coração, o objetivo de ser padre. O meu sonho era ser sacerdote, padre. Eu já estava fazendo filosofia, estava estudando para isso. Mas Deus olhou do alto dos céus e disse: o teu propósito é esse, mas o meu é outro. Você vai ser sacerdote, mas vai ser sacerdote não é na Romana, não. Você vai ser sacerdote em outro lugar. Porque grande é a obra que eu tenho na tua vida, filho. Olha eu aqui, olha eu aqui. O propósito dele é maior, é melhor. Talvez o teu propósito era ser outra coisa. Ele está em outro lugar. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: a vitória é tua pelo sangue do Cordeiro. Eu já vou pregar, mas eu queria que você levantasse a mão para o céu agora e falasse alguma coisa para ele. Depois eu prego. Fala alguma coisa para ele agora, porque quando você adora, o propósito dele te abraça. Rabacaia, xerebaia. Não tenha vergonha de dar lugar para ele, porque se você se envergonhar do Filho de Deus, o Filho de Deus vai se envergonhar de ti. Recebe o propósito de Deus agora. Tua história vai mudar. A tua família vai mudar. Se prepara. O ano de 2015 é o ano de Deus realizar o propósito da tua casa, na tua família. Ele vai mudar a tua história. É ano de conquista. É ano de conquista, filho. É ano de vitória. Não é vão a tua vinda aqui. Não é vão. Saulo vai viajar. Saulo vai colocar em prática os teus planos. Deus olha do alto dos céus e diz: e eu vou colocar o meu. Vamos ver qual os planos que vai prevalecer, Saulo. Se é o teu ou se é o meu. Vamos ver quem vai dar a última palavra, Saulo. Se é você ou se sou eu. Eu sinto a presença dele aqui, irmão. Deus está dizendo hoje aqui: tem resposta para você. Porque quem dá a última palavra é ele. O plano é dele. Você, onde você estiver aqui, seja na tua casa, seja aqui, Deus está dizendo: o plano que vai prevalecer é o plano dele, é o plano dele, é o propósito dele. A tua história nunca mais vai ser a mesma, porque hoje Deus te pegou aqui. Vai, Saulo! Você está vindo ao meu encontro e nem sabe, filho. Vem! E a Bíblia diz que Saulo vai, irmão. E no caminho de Damasco, antes mesmo de entrar na cidade, Deus não enviou um anjo. Deus não enviou nenhum sacerdote. Deus não enviou nenhum homem. Ele mesmo cercou Saulo. Ele mesmo cercou Saulo num resplendor de luz. Hoje, filho, Deus te cercou aqui. Deus está cercando você aqui. Você pode estar correndo aí fazendo Cooper. Você pode estar andando de patins. Você pode estar andando de skate. Mas o meu Deus te cercou aqui hoje. É Ele mesmo que te cercou. E é Ele mesmo que está dizendo: vou eu te salvar, vou eu te restaurar, vou eu te batizar, e você vai morar no céu comigo para sempre. No caminho de Damasco, o Senhor Jesus o cerca num resplendor de luz. E a Bíblia diz agora, irmãos, que Saulo cai.
Uns dizem que é do cavalo, outros dizem que é da jumenta. Eu não sei onde ele estava montado, mas que ele caiu, ele caiu. E caiu com face no rosto. Perseguiu a igreja, perseguiu a Deus. Perseguiu você, perseguiu a Deus. Eu nunca vi alguém desafiar a Deus e ir dormir tranquilo. Eu nunca vi alguém perseguir a Deus, desafiar a Deus e ir dormir tranquilo. Um dia alguém se levantou muito famoso e disse, nós, uma banda bem famosa, e diz, nós vamos ser maior do que Jesus Cristo. Satanás jogou uma seta dizendo, fala que você vai ser maior que Jesus. E o boca aberta abriu a boca e diz, nós vamos ser maior do que Jesus Cristo. Irmão, ele tomou 3 tiros no peito, porque maior do que Jesus não tem não, não tem não, não tem não. O teu Deus é maior do que todos. Nunca ninguém desafiou a Deus e dormiu em paz. O próprio Deus cerca Saulo e o derrubam. Vamos dizer aqui que ele caiu do cavalo. Deus sabe derrubar alguém do cavalo. O camarada pode estar em galope para perseguir você. E de repente quem está te perseguindo, meu amigo, é a falta de paz, é a falta de alegria, é a dívida, é o desespero. A depressão bateu na tua porta. E você em algum lugar aqui deste parque está ouvindo a nossa voz. E Deus está dizendo, eu te cerco hoje. E a paz vai entrar na tua alma e o meu nome vai ser glorificado. Aquilo que o psicólogo não dá conta, aquilo que o médico não dá conta, o príncipe da paz, chamado Jesus, pode fazer um milagre acontecer na tua história. Saulo cai. E ele cai, irmãos, ele já cai convertido. Porque ele cai e já vai dizendo, quem é, Senhor? Ele já cai e já vai chamando Jesus de Senhor. Quem é, Senhor? Jesus olha e diz, quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, não dá. Parece que eu estou vendo o valentão agora tremendo na base. Porque o valente só é valente quando o outro valente ainda não chegou. E até hoje um valente chamado Lúcifer estava reinando aqui. Ele já bateu em retirada, porque o maior valente de todos já chegou aqui. Quem é esse valente, irmão? O nome dele? Jesus de Nazaré. Quem está sentindo a presença do verdadeiro valente? Ai, adeque, que pacão da caia cheia, beleza. Eu recebo autorização de Deus para dizer para uma irmã aqui, ó, enquanto a senhora está adorando aqui, Deus está jogando por terra o valentão lá. Quando você chegar na tua casa, irmã, a vitória te espera, te espera, te espera, porque o valente vai bater em retirada e o verdadeiro valente vai prevalecer na tua casa, que é Jesus. Eu estou escutando barulho de gigante caindo por terra. Eu falei que eu tenho uma palavra para cada um de nós aqui hoje. Quem acredita que o gigante está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, daí eu profetizo de olho aberto. São Bernardo é do Senhor Jesus. São Bernardo um dia ainda vai dizer, Senhor Jesus, nós te adoramos. Saulo caiu, já foi chamado Jesus de Senhor. Quem é Senhor? Um judeu só chama o outro de Senhor quando ele sabe de fato que aquele que ele está chamando de Senhor é maior. É bem maior do que o valentão. Irmão, Deus sabe tratar com o valente. Deus sabe tratar com esses valentão aí que não respeitam a esposa. Ele é muito valente na casa dele, os filhos dele, com a esposa dele, na casa. Eu vou entregar.
Mas quando ele se depara com Jesus, ele estremece na base. Ele tem que estremecer mesmo. Porque quem encontra com Jesus nunca mais é valentão. Quem encontra com Jesus, o Espírito Santo vai morar dentro dele, ele vai ter o fruto do Espírito. Aí ele vai ser manso, ele vai ser temperado, ele vai ser alegre, ele vai ser feliz, ele vai ser doce. Quer ver só quem já teve encontro com Jesus e era valente, não é mais? Levanta a mão para adorar o verdadeiro Deus. É isso aí. Outras irmãs que eram valentes também, braba. Olha aí, ó, tudo se abanando hoje, adorando Jesus. Saulo cai e diz: Senhor, quem és? E Jesus disse: eu vou te apresentar. Gostou da luz? Gostou do resplendor? É só um pouquinho da unção que eu tenho, da glória que eu tenho. Irmão, esse sol perto daquele resplendor de luz que derrubou Saulo não é nada. Porque esse sol não está te cegando, mas aquele resplendor de luz deixou ele cego. Ele diz: Senhor, quem és? E Jesus olha para ele e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas eu estou perseguindo o Senhor, não, estou perseguindo só os crentes. Perseguiu eles, perseguiu a mim. Tocou neles, tocou em mim. Mexeu com eles, mexeu comigo. Eu, se eu fosse você hoje, quando você chegasse em casa, olhar para o espelho e falar: espelho, espelho meu, quem está mais protegido do que eu? E se o seu espelho for crente, vai dizer: ninguém, 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 ninguém. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus sabe tratar, irmãos, com os perseguidores. Que queres que eu faça então, Jesus? Ó, já entrou no caminho da obediência. Que queres que eu faça? Entra em Damasco. Não, mas eu ia entrar para perseguir. Não, agora você vai entrar para outra finalidade. Entra lá. E lá dentro eu vou te falar o que deve fazer. E a Bíblia diz, irmãos, que Saulo agora não enxerga. Alguém tem que pegar o ceguinho Saulo e introduzindo ele no caminho. O valentão agora precisando de auxílio. Não precisa ficar com deficiência visual. Ninguém precisa morrer na tua casa e na tua família, irmão. Pode aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador hoje enquanto você tem vida. Você está vindo aí correr, você está aí no patins, você está aí no skate, porque Deus te deu saúde, foi Ele que te deu saúde, foi Ele que te deu vitória, por isso você está aqui, você está cuidando do corpo e está certinho, mas Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir que você também tem uma alma e um espírito e precisa dar conta dela. Saulo de Tarso entra com auxílio e vai se hospedar na casa do tal de Judas. E ele fica lá. Nesse inteirinho tem um homem chamado Ananias orando, irmão. Está fazendo o quê? Ananias estava orando. E Deus olha para Ananias e diz: Ananias, você vai levantar agora e você vai na casa de um homem chamado Judas. Tem um moço lá que eu tenho uma obra muito grande na vida dele. Você vai lá na rua direita. Perceba, irmão, Deus sabe o nome do dono da casa, o endereço da rua da casa. Sabia que Paulo estava fazendo. Deus sabe tudo, Deus sabe o endereço da tua casa. Deus sabe tudo. Vai lá na rua direita e você vai orar por um homem. Qual é o nome dele, Jesus? O nome dele é tal de Saulo de Tarso. Ananias olha e diz: mas esse camarada tem autorização para prender os crentes aqui, Jesus? Tinha. Mas ele é valente. Era. E o que aconteceu, Jesus? Eu já derrubei ele do cavalo. Eu já fiz uma obra na vida dele. Vai! Porque ele é para mim um vaso e eu vou usar você. Vou orar por ele. Irmão, Deus podia enviar um anjo, ou Deus podia fazer tudo, mas Deus não faz tudo. Deus conta com você, Deus conta comigo. O anjo queria pegar o evangelho, mas Deus disse: não, eu tenho uma 10 lá, eu tenho o setor 29 lá, eu tenho Belém para pegar a pista, e o meu nome vai ser glorificado, Ananias. Tem muita gente que gostaria de ser como Paulo, grande missionário.
Mas Paulo só foi grande missionário de Deus usou, porque um dia ele teve um encontro com o tal de Ananias. Ananias não aparece, irmão. Ananias não aparece. Num evento como esse, talvez não era Ananias que ia estar pregando. Talvez Ananias estava nos bastidores. Talvez Ananias estava lá atrás dizendo: Deus, usa o irmão Rodinei. Deus usa o pastor Samuel. Deus usa os músicos. Deus usa uma Desbe. Deus usa as irmãs. Tem alguém que não está vendo você, mas aquele que todo enxerga já te viu, já te viu, já te viu. Ananias nos dá um exemplo de humildade. Ananias poderia se levantar e falar: mas Jesus, usa eu, envia a mim. Ah, porque esse aí, ó, porque foi eu escolho quem eu quero, Ananias. E é ele que eu quero fazer a obra, é ele que eu vou fazer. Levanta e vai. E a Bíblia diz, irmãos, que Ananias vai. Quando Ananias chega na casa do homem que Paulo estava hospedado, Paulo estava orando e jejuando já. Olha o valente orando e jejuando. E Ananias entra. Olha que bonito, irmão, olha para cá. Ananias entra e olha para ele e diz: irmão Saulo. Olha a expressão que Ananias usou. Chamou o perseguidor, aquele que consentiu na morte do diácono Estevão. Ananias chega e diz: irmão Saulo. Ele poderia chegar e jogar na cara, não é? É miserável. Você ajudou a matar o primeiro diácono aí? Não, irmão. Se Jesus salvou, está salvo. Se Jesus libertou, está liberto. Se é meu irmão, então me dá a mão aqui, o Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. O que passou, passou. O que passou, passou. Hoje você é meu irmão. Não importa. Tem até um corinho, não é? Se eu soubesse cantar, eu ia cantar, mas não vou cantar para o Espírito Santo ir embora. Não importa que igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás. E o resto? Se o teu coração é igual ao meu, dá a minha mão. E meu irmão, dá a minha mão. Irmão será, irmão. Nós somos irmão, nós somos irmão. Irmão. A hierarquia a gente respeita, o cargo a gente respeita, a credencial a gente respeita, mas antes disso tudo a gente é irmão. Não importa a sua condição social, tu és o meu irmão. Se aceitou Jesus, é meu irmão. E o nosso Pai é um só. Irmão Saulo. Olha que bonito. Irmão Saulo. O mesmo Deus que apareceu para você no caminho de Damasco falou comigo lá em casa. Olha que conexão, irmão. Olha que conexão. O nosso Deus não é Deus de confusão, não. Eu prego aqui, você dá glória aí, você dá glória aí. A gente sente aqui porque é um Deus só que testifica no nosso coração. Irmão Saulo, o mesmo Deus que apareceu para você, apareceu para mim, pediu para que eu viesse aqui. Para fazer o quê? Só vou orar por você e vou entregar o rolo que ele pediu. E a Bíblia diz que Ananias colocou a mão sobre a cabeça de Saulo de Tarso e disse: tu és para Deus um vaso. Um vaso. Quem sabe você foi um dia um perseguidor de Jesus e da igreja, mas hoje você está ouvindo aí a palavra de Deus e Deus está dizendo: você é um vaso. Você é um vaso. Eu te escolhi. Eu vou te levantar e você também vai ser um desses aí, ó. Ananias olha para ele e diz: tu és um vaso escolhido e tu vai pregar às nações, a todo Israel, aos gentios. E a Bíblia diz que cai dos olhos dele como escama e ele começa a enxergar. E o mais bonito, irmãos, que ele foi cheio. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi cheio. Será que tem alguém aqui nesta manhã que gostaria de voltar para casa cheio, transbordante do Espírito Santo? Levanta a mão e mostra para Jesus se você quer. Cheio.
sai de cena. E só dá Paulo. Só dá Paulo. Só dá Paulo. É Paulo que vai viajar, é Paulo que vai pregar. É Paulo que vai ser apóstolo no gentil. Paulo. E Ananias? Ananias orou por ele e saiu de cena. É assim, irmão. É assim. Um planta, o outro rega, mas é ele que dá o crescimento. É ele que dá o crescimento. Paulo agora, Espírito Santo entra, enche-o. E agora ele mudou de vida. Agora ele não é mais o mesmo. Eu não acredito numa pessoa que diz que tem o Espírito Santo e não mudar de vida e continuar com as mesmas atitudes. Saulo agora muda. Ele fica um tempo em Damasco agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E alguém coloca ele dentro de uma cesta e tira ele de Damasco. E Paulo agora ele tem o desejo de ir para Jerusalém, falar com Pedro e com os apóstolos, dizer: ei, gente, eu quero dar testemunho para vocês. Eu perseguia vocês porque eu não conhecia o Deus de vocês, mas o Deus de vocês apareceu para mim e fez uma obra na minha vida. Agora eu sou crente também. Também sou crente. Se Paulo estivesse aqui, talvez ele ia falar: eu não entendo muito bem esse negócio aí. Como é que pode um sol desse, você tá de gravata aí? Tá de saia aí, tá de preto, não entendo nada. Não entende antes, não tem encontro com Deus. Mas depois que tem encontro com Deus, nem se a gente tiver de turbante, como alguém pregou esse dia, nós vamos adorar, nós vamos evangelizar, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Paulo quer dar testemunho que agora ele é crente, ele vai para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, qual não foi a surpresa dele, irmão? Nenhum dos apóstolos, nem Pedro e nem João, nem João, que era considerado o discípulo mais chegado, deu um voto de confiança para Saulo. Saulo chega e diz: gente, shalom, gente, agora é shalom. Mas a paz que está em mim não é mais do judaísmo, é do cristianismo, porque Cristo entrou em mim. Mas os discípulos olham para ele, um balança a cabeça, o outro fica desconfiado: será que esse camarada é crente mesmo? Não é assim que às vezes acontece conosco, irmão? Não é assim que às vezes Deus salva o camarada lá na droga, dono da boca, traficante, ladrão, bandido, e entra pelas portas e senta do nosso lado, e às vezes a gente não toma cuidado, a gente dá uma olhada e diz: será que é? É, irmão. É. Pode apertar a mão dele e falar assim: tu és o meu irmão. É. Podia estar no homossexualismo, no lesbianismo, nas drogas, na cachaça. Podia ser ladrão, matador, mas se teve encontro com Jesus, Ele te purificou, Ele te restaurou, e nova criatura tu és. Então tu és o meu irmão. Mas ninguém acreditou nele, irmão, e eu termino agora. Ninguém deu um voto de confiança para ele. Uma décima. Ninguém, diga assim, ninguém acreditou.